Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também teve seus números divulgados agora recentemente, referente ao dia 31 de dezembro de 2023. Estamos atualizando aqui as informações da Valide Soluções S.A. e a Valide Soluções, que foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, em especial do meu amigo Gelson Baldini. Ô Gelson, que honra ter você conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês, e para tanto é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negros, e manda sua mensagem, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, dia 22 de abril já está chegando o dia do nosso curso de análise de balanços para investimentos. E você ainda não fez inscrição? Não perca a oportunidade de participar. Em apenas 3 horas, das 19 às 22 horas, você vai poder aprender análise de balanços. Olha só, em 3 horas você aprende análise de balanços. E nesse curso, que será pelo Google Meet, uma sala de aula virtual, onde estaremos juntos aqui online, presencial, porém à distância, estaremos aqui apresentando para vocês da onde que nós buscamos as informações, como que nós planilhamos essas informações, o que as informações querem nos contar, como que nós vamos entender o que os números querem nos contar, para poder identificar se uma empresa vem bem, se não vem bem, se vale a pena, se não vale a pena, enfim, o que está acontecendo com essa empresa. E tudo isso você vai aprender com material de apoio, com as planilhas que serão disponibilizadas aos participantes. E para participar é muito simples, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela, que eu já deixo sua vaguinha reservada, já que estamos encerrando as inscrições, mas eu ainda segurei a sua vaguinha. Então manda mensagem para a gente poder fazer a sua inscrição no curso aqui. E o custo? Apenas R$50. Olha só, você vai aprender análise de balanço em 3 horas e por apenas R$50. Então não perca essa oportunidade. Espero vocês no dia 22 de abril. Mas falando da Valide Soluções, que é uma empresa que não tem a sua marca divulgada aí no mercado, você não vê essa marca aparecendo aí no mercado, mas ela está por trás de muitas coisas que acontecem. Só para termos uma ideia, essa empresa ela vem aqui para o Brasil em 1957 e ela vem na época lá com o nome, né, porque ela era inglesa, era a companhia inglesa Thomas de la Rue. A Thomas de la Rue, o que ela fazia? Imagina o seguinte, você pega o dinheiro, o papel, né, o dinheiro, esse papel é um papel de segurança, assim como diversos outros documentos, né, que são documentos de segurança. Esses papéis de segurança eram produzidos, né, são produzidos pela Thomas de la Rue, né? Então, ela está por trás de todo o dinheiro que circulava dentro do mercado, então era praticamente uma gráfica que imprimia dinheiro e também imprimia documentos de segurança que precisavam ter algum equipamento de segurança, como a marca d'água, por exemplo. Tá? Bom, na sequência daí, a empresa ela vai crescendo aqui no Brasil e em 1993 daí ela troca de mãos. Aí aqui no Brasil ela é adquirida pela American Banknote, né? A American Banknote, que inclusive daí troca o nome de Thomas de la Rue para American Banknote. E aí ela passa também a trabalhar nessa parte gráfica. E aí na sequência também já o papel ele começa a ser substituído por cartão, ele começa a ser substituído por até a questão digital, né? E aí no ano de 2006 eles fazem o IPO. Com a IPO, com a entrada de recursos, eles começam daí todo um processo de expansão, indo também para a Argentina, indo para a Espanha, indo para os Estados Unidos e ampliando a sua participação em outros países. Só que daí nesse processo todo, o que acontece? A questão do papel ele começa a desaparecer e a empresa ela praticamente se reinventou no meio do caminho e se especializou em soluções digitais. E aí fazendo toda a parte de segurança digital. E aí, consequentemente, ela passa a fazer diversos serviços para o governo federal, como, por exemplo, a certificação digital, a assinatura digital, a carteira de identidade digital, todos esses documentos digitais que exigem todo um processo de segurança, também são todos desenvolvidos, que na época era American Banknote, que daí a partir de 2010 ela troca o nome e passa a utilizar o nome de Valide Soluções. E ao utilizar também o nome de Valide Soluções, foi trocado o nome até para fazer uma expansão mais para a Europa, para poder ter uma penetração maior na Europa. E com isso,
a empresa ela se especializou e se desenvolveu em todos os processos de segurança em operações digitais. Então, tanto com documentos digitais, certificações digitais, qualquer solução que precise de segurança entre contratos, recursos, meios de pagamento, tudo isso aí a Valid está por trás. Então, naturalmente, é uma empresa que se transformou em uma empresa de alta tecnologia e que hoje pertence, né, aqui a uma empresa brasileira, até porque tem o seu controle por alguns fundos de investimentos, entre eles o Alaska e o próprio banco BTG, que é um dos controladores da Valid Soluções. Mas para podermos entender como que está a situação da empresa, trazemos para vocês os balanços de 2020, 21, 22 e 23. E através de uma base histórica vamos fazer a comparação do que vem acontecendo com a empresa até o presente momento. Para conhecermos a Valid Soluções, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Valid Soluções S.A., trazendo aqui para vocês toda uma base histórica desde o ano de 2020 até agora o ano de 2023, entendendo tudo que vem acontecendo com a empresa até o presente momento. Para podermos entender o que é a Valid nesse ano de 2023, naturalmente que nós temos que comparar com os exercícios anteriores para ver se ela vem melhorando, se ela vem piorando, por que ela vem melhorando, por que vem piorando, enfim. Através dessa base histórica, a gente consegue fazer um processo de comparação e verificar para onde que a empresa está indo. Então vamos começar lá pelo ano de 2020, quando pegamos aqui o balanço, e o balanço é dividido aqui nesse grupo aqui ativo, e depois daí temos o outro grupo que é o passivo. No ativo, o que nós vamos encontrar? Todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. E esses bens e direitos, eles são separados em dois grupos aqui. Bens e direitos para movimentação, que é o chamado capital de giro, e o bens e direitos, que é um capital fixo, que vai permanecer no patrimônio da empresa. Os dois somados dão 2 bilhões 869 milhões de reais lá no ano de 2020. Então isso aqui é todo o patrimônio da empresa. Naturalmente que o que ela tem aqui é muita tecnologia, muito software, muito processo de desenvolvimento, o que lhe gera aqui um valor de intangível extremamente alto, 870 milhões. 446 milhões agora é tudo a estrutura física de funcionamento da empresa, máquinas, equipamentos, computadores, acessórios, instalações, prédios, etc., que formam imobilizado. Mas o que faz a empresa gerar resultados mesmo é justamente isso aqui, esse capital de giro, que são os recursos que ela usa para movimentar essa estrutura física. E esse capital de giro lá em 2020 totalizava 1 bilhão 304 milhões de reais. Sendo que desse valor, 543 milhões era o dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco, aplicação, quanto que ela tem de recursos de disponibilidade imediata. 371 milhões são os contos a receber. E os estoques da empresa, 270 milhões, que naturalmente os estoques são mais também de utilização do processo da empresa. E outros créditos aqui, geralmente vamos ter os tributos a recuperar. Já para o ano de 2021, a Valid ela pula para 3 bilhões e 97 milhões de reais. E desse 3 bilhões e 97 milhões, nós temos aqui 1,326, praticamente mantendo uma estabilidade no capital de giro, o ativo circulante, 1,326. Diminui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 435 milhões. Temos aqui um aumento no contas a receber para 441 milhões e os estoques 323 milhões de reais. Já para o ano de 2022, a Valid tem dentro do seu patrimônio aqui uma redução, 2 bilhões 545. E essa redução se dá justamente em termos de amortização dos seus intangíveis. Também temos aqui bens que foram postos à venda nesse exercício de 2022, diminuindo o seu imobilizado. E também temos aqui uma estabilidade no caixa, que fecha com 438 milhões. Uma queda no contas a receber para 386 milhões e o capital de giro total fecha com 1 bilhão 267, inferior ao que era em 2021. Já para 2023, a Valid aumenta um pouquinho o seu tamanho, vai para 2 bilhões 663 milhões. E aí nós temos aqui um aumento no capital de giro para 1 bilhão 311, apesar da queda no contas a receber para 384 milhões, também tivemos aqui uma queda no contas a receber para 347 e mais compensado aqui por um aumento nos estoques. Então por aqui você vê que a empresa até ela vem praticamente se mantendo, né? 2.800, 3 bilhões,
cai para 2,5, 2,600. Então ela vem aqui praticamente mantendo o seu tamanho, né, ao longo desse período aqui. Olhando agora na parte de passivo, o que nós temos aqui? Nós temos toda a dívida da empresa e todo o capital próprio. Porque o passivo é um grupo de origens de recursos. São os recursos que entram na empresa e eles vêm de dois caminhos: capital próprio e capital de terceiros. O capital próprio é representado aqui pelo patrimônio líquido, onde nós temos aqui 1 bilhão 112 milhões, 38,8% do que tem na empresa é capital próprio. E já o endividamento, capital de terceiros, 1 bilhão 756 milhões, equivalente a 61,2%. Então nós temos uma dívida que começa com 61,2%. No ano seguinte, apesar de um pequeno crescimento nominal para 1 bilhão 791 aqui, nós temos a diminuição do peso da dívida, 57,8%. No ano seguinte, quando nós vimos aqui que a Valide diminuiu de tamanho, né, de 3 bilhões, ela cai aqui para 2 bilhões e meio, essa diminuição de tamanho, ela foi justamente para diminuição de dívida. Então a empresa reduziu suas dívidas aqui de curto prazo, reduziu dívida de longo prazo, fechou com uma dívida total de 1 bilhão 214 milhões, 47,7%. Nesse ano aqui, o que a empresa faz? Ela já volta a aumentar um pouquinho a sua dívida, vai para 1 bilhão 390 e o peso da dívida agora passa a ser de 52,2%. De tudo que a Valide tem dentro do seu patrimônio, ela deve 52,2%. Já olhando os resultados produzidos pela empresa, olha só, lá em 2020, a empresa fecha aqui com um faturamento de 1 bilhão 939 milhões, em 2021, 2 bilhões 198, em 2021, 2 bilhões 198, em 2022 o faturamento cai para 1 bilhão 879 e esse ano o faturamento volta a subir, atingindo agora 2 bilhões 255. Então é uma empresa que ela tem uma pequena elevação no seu faturamento, na sua receita, porém não é um crescimento, e aí também a gente não percebe assim fortes oscilações no faturamento da empresa. Bom, mas mais importante do que esse faturamento aqui, mais importante é essa linha de baixo. Lucro líquido. Lá em 2020, em pleno ano da pandemia, a empresa acaba tendo um prejuízo de 201 milhões de reais. Praticamente ela perdeu 10,4% de tudo aquilo que ela produziu. No ano de 2021, aumenta o faturamento e ela volta a dar lucro, 57 milhões, e passa a trabalhar com uma margem de 2,6%. Em 2022, na atividade, contando tudo que ela faz, 97 milhões de lucro, porém, como ela tem aqui um resultado de operações descontinuadas e bens que foram postos à venda, e ela registra como uma perda, né, na venda desses bens de 81 milhões e 900, ela fecha com lucro final, né, de apenas 15 milhões e 500 mil reais. Nesse ano aqui, sem as operações descontinuadas, o lucro da empresa foi para 210 milhões e 600. Então vejo que sai de um prejuízo, volta a dar lucro, começa aqui um caminho do lucro, o lucro agora vai numa crescente. Desconsiderando aqui as operações descontinuadas, a margem sai de 2,6 para 5,2, para 9,3, vai aumentando a sua margem aqui ao longo desse período aqui. Mas, olhando de perto agora a situação financeira, nós temos nesses gráficos que eu trago para vocês nesse quadro, com dois gráficos ali. Liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Sai com 0,85, vai para 0,95, vai para 1,37, vai para 1,21. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,21. Quer dizer, paga e sobra. Tranquila a situação financeira quando nós olhamos o longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, ele sai com 1,20, vai para 1,55, para 2,30 e recua para 1,87. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$1,87. Uma situação financeira extremamente confortável, tranquila a situação da Valide. O endividamento nesse quadro aqui, nós vamos observar ali o tamanho e o comportamento da dívida. E a dívida ela sai lá em 2020 com 61,2, cai para 57,8, cai para 47,7 e sobe agora um pouquinho para 52,2%. De tudo que a Valide tem, ela deve 52,2%. Nesse outro quadro aqui temos três indicadores ali de rentabilidade, a começar pela margem líquida, que é o que acabamos de ver ali na ADR, que é o que sobra para a empresa de tudo aquilo que ela faz. Lá em 2020, em função do prejuízo, essa margem foi de 10,40%. Quer dizer, de tudo que ela vendeu,
tudo aquilo que ela gerou de receita, ela perdeu 10,40%. Já no ano de 2021, com o retorno do lucro, ela passou a ter um ganho de 2,63%, esse ganho cai para 0,82% e agora sobe para 9,34%. O gráfico do meio ali, rentabilidade do ativo, é quanto que ela ganha em relação àquilo que foi investido. No primeiro ano ela perdeu 7% em função do prejuízo e nos anos seguintes começou a ter um ganho 1,8%, 0,6% e fechou esse ano de 2023 com 7,91%. O terceiro gráfico ali à direita é o ganho dos acionistas. Os acionistas, ao terem as ações da Valid lá em 2020, eles perderam 18,12% devido ao prejuízo. Já em 2021, quando ela voltou a dar lucro, os acionistas tiveram um ganho de 4,43%, em 2022, 1,16%, e esse ano os acionistas ganharam 16,55% ao terem as ações da Valid. Aproveitando aqui também, nesse quadro aqui eu trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Valid vale patrimonialmente R$ 16,60. Porém, para você comprar essa ação na bolsa, você vai pagar R$ 17,33. Veja então que o valor de mercado dela está um pouquinho acima do valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 4%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,04. Lucro por ação, R$ 2,47 foi quanto ela gerou de lucro por ação em 2023, o que gera uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 14,25%. Dividendos por ação, em 2023 a Valid distribuiu R$ 1,21 a título de dividendos, o que gera um yield, um retorno de caixa para o acionista de 5,50%. Relação preço/lucro, 7,02. Isso quer dizer, praticamente 7 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 43,45% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da empresa é de 100%. Isso quer dizer que se ela for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários. Também temos esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Valid nesses últimos 5 anos. A ação sai lá em 2019 na faixa de R$ 17,40 e aí passa ali por algumas oscilações ainda em 2019, até que ela começa a subir no comecinho de 2020, chegando a bater ali em R$ 18,90. Vem a pandemia, daí você vai ver aquela queda ali, ó, R$ 9,30 o valor da ação. E a partir dali ela não se recuperou mais. Ela ficou trafegando ali nesse patamar, entre 9 e 10 reais, e foi assim durante todo o ano de 2021, caindo até um pouquinho abaixo dos R$ 9, mas se mantendo ali entre 8,50 até R$ 10, 10,50 aproximadamente. Em 2022 ela sobe um degrauzinho e aí já começa a trafegar entre 9,50 a 11 reais. Quando começa 2023, aí sim, aí a ação ela dispara. Aí repare lá que ela vai subindo até no final do gráfico, entra 2024 ali praticamente na faixa de R$ 21 reais. E aí, quando entra 2024, ela começa ali no finalzinho do gráfico, você vai vendo ali uma tendência de queda, tanto é que a cotação fecha na data da gravação desse vídeo aqui, na faixa ali de R$ 17,33. Por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Valid Soluções SA. Tá então, mais uma empresa conhecida, mais uma empresa analisada, Valid Soluções SA, que é uma empresa aí que se especializou em alta tecnologia, mas continua ainda também tendo a gráfica, né, toda a parte de papel, inclusive até provas do Enem já foram realizadas, né, foram confeccionadas também pela Valid Soluções, né, então continua também atuando nesse setor gráfico, mas se especializando cada vez mais na parte digital. E é interessante a gente saber, né? Porque quando você pega lá as empresas listadas na bolsa, aí você vê uma empresa, mas o que que ela faz? Então é interessante a gente saber o que que ela faz, até para ver se tem potencialidade de crescimento nesse mercado, e até para entendermos de onde que essa empresa está vindo e para onde que essa empresa está indo, né? E aí, consequentemente,
A história, ela nos ajuda muito a entender a empresa e a história também da empresa nos ajuda a entender os números que ela vem produzindo. Através da história, acaba se traduzindo em números. Então, razão pela qual é fundamental conhecermos um pouquinho da história das empresas também. Mas, fundamental é conhecer os números da empresa, até porque os números é que vão nos mostrar se a empresa vem bem, se ela não vem bem, se ela vem crescendo, se não vem crescendo, como que ela, quais as oportunidades que ela gera em termos de retorno e também os riscos que ela apresenta em termos de endividamento, de capital de giro, de situação financeira, de uma forma geral. O importante é que na hora de comprar uma ação, a hora que a gente vai comprar, a gente tem que ter consciência, saber o que nós estamos comprando, né? Ter as razões para comprar aquele papel ou para vender aquele papel. Então, tudo isso aí é através de uma base de conhecimentos que o canal Silas Negro se propõe a repartir com vocês. E claro que com outras informações que você vai buscar, você vai ter uma base bem mais sólida para tomar suas decisões de forma acertada, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E tudo isso para quê? Para construir o seu patrimônio esse que lá na frente, lá num determinado momento da sua vida, vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.